Olá, família! Olá, meus amigos de ideal! Hoje eu tenho uma proposta para a gente trabalhar, não em um livro específico, que eu não selecionei. Quando eu sentir que tem um livro que seja interessante para a gente trabalhar, eu vou trazer. Mas enquanto isso, eu vou trazer um trecho. Eu faço uma leitura, né, todo dia. É bom que a gente faça, tem esse hábito de fazer uma leitura dessas obras, né, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, tantas obras que têm mensagens, umas podem ser um pouco maiores, outras mais curtinhas. Eu escrevo quase todo dia. A intenção é que fosse uma mensagem diária de reflexão, mas nem sempre eu consigo produzir por conta de alguns compromissos de manhã. Mas tudo bem, eu me proponho a, sempre que possível, trazer uma mensagem, uma reflexão que eu coloco no Instagram, no canal, né, Reflexão Espírita do Dia, e também passo para amigos, né, que fica numa lista de transmissão do WhatsApp. Se você tem interesse em receber, você pode colocar nos comentários e que a gente conversa e eu pego o teu contato do WhatsApp e passo a mandar. Se não, vai lá, tá lá no Instagram. Eu não só coloco a imagem que tenha o texto de reflexão, que é um texto que eu elaboro, não é um texto extraído de alguma obra, é um texto em que eu reflito sobre algum tema e eu coloco ali o meu pensamento, e no Instagram eu aproveito e faço alguns comentários. Quando eu tenho mais tempo, eu desenvolvo assim melhor a ideia. Então fica o convite, tá lá para todos nós, né? Podermos fazer essa reflexão, sempre pautada, né, na proposta de autoconhecimento, uma proposta de evolução, de reflexão interior, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, o que eu quero trazer para a gente refletir hoje é uma mensagem que eu trabalho no centro, né, na casa espírita, e geralmente eu levo uma passagem das cartas de Paulo. E o comentário, né, a reflexão, o comentário de Emmanuel a respeito dessa passagem. Então, nessa obra, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 84, Divinos Dons. E o trecho é da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Paulo, ele manda, né, essa carta a Timóteo, e são cartas muito bonitas. Todas as cartas a Timóteo são muito bonitas. As reflexões que Emmanuel faz sobre essas cartas também é outra preciosidade. Mas aqui interessa porque ele fala que Deus não nos deu
o espírito de temor. E eu escolhi essa passagem para discutir, fazer assim uma reflexão dentro dos estudos que eu estou promovendo lá na Casa Espírita, sobre as emoções, o poder que nós temos do pensamento, né? Que o nosso pensamento ele cria condições que a gente vive, e o medo é uma emoção que a gente precisa compreender, que a gente precisa identificar para poder perceber que tipo de ação, que tipo de resposta eu vou dar a partir dessa emoção do medo. Porque às vezes, e na maioria das vezes, tá? Então não é às vezes, é na maioria das vezes, nós temos uma resposta que é reativa, nós reagimos. E a emoção, ela provoca um pensamento, mas esse pensamento, ele é automático. Ele é um pensamento ligado à sobrevivência. Essa emoção é uma emoção básica ligada à sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Todo ser, tá? Os animais, os seres humanos, eles nascem, então precisam de um amparo. O ser humano, já a gente sabe do grau de dependência, né? Um grau de dependência extrema que o ser humano vive quando nasce, né? Quando é bebezinho. Isso a gente sabe empiricamente, sabe na prática, sabe olhando. Se deixar o bebê sozinho, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não consegue falar, ele não consegue coordenar os seus movimentos, então ele não consegue pegar coisas para intencionalmente, né, dirigir a boca para se alimentar. Ele não consegue andar, ele não consegue se levantar, o bebezinho não levanta a cabeça, ele ainda não sustenta a cabeça, ele vai precisar de ainda alguns meses. E esses 3 primeiros meses que o bebê está no mundo aqui, né? Ele nasceu, esses 3 primeiros meses de vida, porque ele já está vivo antes, tá? Então, isso é uma maneira da gente dizer, assim, após o nascimento, ele ainda, nessa extrema dependência, nós vamos dizer que é uma continuidade da gestação. Significa o quê? Que seria para que o bebê continuasse mais 3 meses na barriga da mãe. Só que o crescimento dele, ele não teria capacidade de nascer por parto normal, né? Então a natureza é muito sábia. Quando ele está pronto, em condições de sobreviver, então ele está em condições de respirar, de se alimentar, ele está num tamanho que ele consegue passar pelo canal, né, do nascimento para o parto normal. Então nós estamos falando da natureza, né, processos naturais. Com 9 meses, né, que a gente fala, 40 semanas. Quem sabe, né, são ciclos lunares, então após essas 40 semanas ele já está em condições de nascer. Tá bom. Só que ele ainda vive uma extrema dependência. Então esses 3 primeiros meses seria como uma
esterogestação, que a gente vai chamar, uma gestação fora do útero. Precisa estar em contato com o corpo materno, de preferência, né, do corpo materno, mas a gente sabe que algumas mães, elas não têm condições, às vezes as mães ficam doentes, às vezes morrem no parto, tem uma série de, né, acontecimentos na vida da mulher que ela, por vezes, não consegue cuidar, maternar esse bebê, né, seja nos 3 primeiros meses, seja, né, por mais tempo, mas tem mulheres que ficam internadas no hospital por problemas. Eu trabalhei em maternidade de alto risco materno e o bebê nascia, a mãe precisava de cuidados, ela tinha problemas de saúde, né? Já vi situações de mulheres com câncer que viveram a gestação toda, né? Descobriram o câncer durante a gestação, levaram a gestação adiante, o bebê nasceu e aí ela foi a óbito logo depois. Então, esses bebês vão ser cuidados por outras pessoas, né? Isso é pelo pai, pelas avós, enfim, por outras pessoas. E também os bebês que vão para a adoção. Tudo bem, não estamos aqui julgando absolutamente nada, só dizendo que existem essas condições. Mas a condição ideal, então estamos falando de um ideal, é que seja a mãe a maternar. Então esse nome que eu estou usando, ele é intencional, né? Fazer o cuidado materno para esse bebê recém-nascido nos 3 primeiros meses de vida. Um contato muito próximo, muito íntimo, muito sentindo o calor do corpo, o batimento cardíaco, sentindo o cheiro, estando disponível para amamentar a livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser, ele está amamentando, dormindo próximo. Então não é colocar o bebezinho no berço no outro quarto. A gente observa a natureza, os mamíferos, os filhotes de mamífero, quando nascem, eles dormem juntos. Não tem na natureza a mãe colocar o bebê para dormir num berço, numa caixinha, longe, né? Você vai dormir aqui que eu vou dormir aqui. Não tem isso, né? Os filhotes dormem junto de suas mães, eles precisam do calor, eles precisam do corpo da mãe aquecendo o corpo deles, eles precisam da amamentação, né, do alimento, eles precisam da proteção, a segurança. E é disso que eu estou falando. O ser humano também precisa, ao nascer, se sentir seguro, protegido. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente está se sentindo seguro, protegido, nós dormimos melhor, nós nos alimentamos melhor, nossas funções fisiológicas funcionam bem. Então, nós temos uma sensação de bem-estar, de harmonia, de segurança, e nós confiamos, né? Vamos compreender que essa relação ela é segura. Aquela figura, que é a figura materna, ela garante essa segurança, ou seja, garante a sobrevivência. E essa figura materna, então a mãe, ela precisa de uma rede de apoio para conseguir dispensar todos os cuidados para o bebê. Isso nós falamos, né? Tem a lista de vídeos que é da gênese do bebê. E eu tô falando isso porque o medo é uma emoção que ela está na base, porque ela é o alerta para avisar que existe um perigo e esse perigo está diretamente ligado à sobrevivência. Então, quando
esses cuidados, que são cuidados físicos, mas cuidados emocionais, porque você vê que o medo é uma emoção que dispara em determinada situação. Então, nós estamos falando de uma segurança que é psíquica, ou seja, é do espírito, não é só do corpo, não é só fisiológica, mas a emoção, ela é fisiológica, ela dispara reações no corpo, o coração acelera, o bebê chora, ele fica vermelho, ele se agita, então ele tem uma série de movimentos, né? Quando a gente está com medo, nosso coração acelera, a gente tem necessidade de ir ao banheiro para evacuar, para urinar, suamos, trememos, a pupila dilata. O que acontece? Nós precisamos focar no que está ali nos ameaçando, o perigo. E tem outros tantos movimentos no corpo, né, que são ativados. Então, nós temos a amígdala, não, a glândula pineal, ela vai ser responsável por disparar esse sistema que joga os hormônios de adrenalina e cortisol, e aí tudo isso acontece para que nos mostre que nós estamos nos sentindo ameaçados. Quem está se sentindo ameaçado não dorme. Ele fica num estado de alerta, um estado de alerta até que aquela situação de ameaça vá embora, né? Não tenha mais. O que acontece? Se essa situação não passa, eu vou ficando constantemente nesse estado, né, de atenção, de alerta. Eu não consigo relaxar, então eu durmo mal, eu tenho insônia, eu tenho agitação motora. Então a gente olha para crianças, não vou nem falar dos adultos, né? Mas assim, a gente olha aquela criança que é agitada, que não dorme direito, ou então que fala muito, ou que é mais sensível, né? Para alguns acontecimentos, ela fica mais agitada, fica mais nervosa, fica mais agressiva. E além da agressividade, a gente pode atribuir para essa criança falta de atenção. Interessante, né? Porque a pupila dilata, o foco está direcionado para aquela situação que dispara, né, que é o perigo, né? Tem um hiperfoco, um aumento do foco. Só que quando aumenta o foco para uma coisa, você perde a atenção para as outras. A sua preocupação fica somente voltada para aquele aspecto que está acontecendo na tua vida que te coloca em perigo. Então, é uma criança que não consegue, por exemplo, prestar atenção na aula, não consegue ler um livro, né? Ela perde. A gente fala que ela tem déficit de atenção. Ela perde a atenção. Ela não consegue se concentrar, porque, na verdade, ela está hiperfocada em uma coisa, naquilo que ameaça a sua sobrevivência, naquilo que está estressando o corpo dela, e ela fica num estado de alerta. Isso acontece com a criança desde bebê até a vida toda que a gente tiver. Então a gente leva esse quadro que pode ser confundido com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser confundido com transtorno de oposição desafiador, o TOD, pode ser confundido, diagnosticado com uma série de problemas. Isso eu não vou entrar em discussão, mas o que eu quero dizer, sim, também o transtorno de ansiedade generalizado, né? Ou a gente vai também falar de trauma, de transtorno de estresse pós-traumático. Tudo isso que eu estou falando, ele vai ter uma raiz. Eu não vou entrar no mérito de discutir se diagnóstico está certo, está errado, se é, se não é, porque nós temos
um excesso de diagnóstico. É muito mais provável que a gente tenha um excesso de diagnóstico do que uma epidemia de doenças, tá? Mas eu não vou entrar no mérito de discutir isso agora. O que eu quero trazer é que a raiz de tudo isso está no medo. Então, eu vou ler agora, para a gente não se perder aqui, né? Porque realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Então, não foi. Como Paulo de Tarso fala, Deus não nos deu o espírito de temor. Não nos deu. Então, Emmanuel confirma, realmente, não foi Deus quem nos deu esse espírito de medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação, que é o que Paulo de Tarso fala. Então, ele repete afirmando, Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o que está acontecendo? Porque nós temos uma emoção de medo, que ela serve, que eu já expliquei aqui, só que não é para viver nesse estado. O espírito de fortaleza, de amor e de moderação, é isso que é para nós vivermos. Então, quando o medo vem, ele é só um aviso para que, com o espírito de fortaleza, de coragem, de amor e de moderação, nós possamos agir e não agir com base no medo. Tá vendo o caminho? Todos somos assim dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Então, aqui ele define esses três aspectos, que é o amor, a fortaleza e a moderação. E ele nos disse o quê? Somos dotados desses recursos. Então, novamente, não é para vivermos o medo, é para sentirmos o medo como um aviso, para que a gente possa agir com fortaleza, com amor e com moderação, que são os nossos recursos divinos, e não reagir com base no medo. Para que a gente possa fazer isso, é importante que nós tenhamos consciência dos pensamentos que são desencadeados a partir do medo. Pensamentos automáticos são inconscientes, eles já ficaram automatizados. Então, a gente não tem consciência, não para perceber esses pensamentos. Eles simplesmente acontecem porque viraram hábitos. E nós temos o hábito, então, de reagir em função do medo. O medo faz com que a gente reaja de algumas formas. Pela luta, pela fuga e congelamento. Essas três formas básicas. Eu não vou entrar aqui em discussão das outras formas, mas basicamente a gente vai para a luta, então para a agressividade, que foi o que eu falei, algumas crianças ficam agressivas, por isso que eu enfatizei. Vamos para a fuga, então a fuga a gente não enfrenta, não lida com aquele problema, a gente realmente pode fugir. Fugir como? O animal, ele foge correndo na direção oposta ao perigo, né? O que a gente vai fazer muitas vezes na fuga? A gente vai evitar de encontrar a pessoa, de passar em determinado lugar, né? A gente vai ter um comportamento de evitar aquela situação que desencadeia o medo. Então, é muito comum nas situações de trauma, estresse pós-traumático, de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, que diante de uma situação que desencadeia, né, essa resposta automática do medo, do pânico, né, que a gente realmente saia do ambiente, evite determinadas situações, pessoas, assuntos,
E isso não ajuda a gente a resolver. É como se a gente tivesse... né, a gente cede ao medo, né? Ou seja, a gente se entrega para aquela situação. Não tem, a luta é um enfrentamento, então muitas vezes na agressividade a gente parte para a briga. Ontem eu vi um filme, é o Nimona. Nimona tá na Netflix, para quem tiver interesse. É um anime, é um desenho, tá? E tem várias possíveis análises desse desenho. Mas a Nimona, ela é uma menina, vamos dizer assim, que na verdade ela é capaz, ela tem uma habilidade, um recurso que ela se transforma em qualquer coisa. E ela vai se transformando em animais e também em pessoas, de uma forma idêntica, ela copia, né? E a pergunta que se faz é: o que é você? E ela diz: eu sou Nimona. Não sou menina, não sou menino, não sou animal, eu sou Nimona. Então, eu sou o que eu sou, né? E é muito interessante porque ela se tornou extremamente agressiva. Isso é um outro ponto de análise. Porque ela se via muito só. As pessoas não compreendiam quem é você. Então, as pessoas não compreendem quem é você. E a nossa ignorância nos coloca num estado de alerta, de medo. Então, veja que eu estou colocando um outro aspecto aqui importante. Nós precisamos de conhecimento. O conhecimento ele nos protege, o conhecimento ele nos dá segurança, ele nos dá condição de nos relacionarmos de uma forma melhor, seja com o outro, seja no mundo. O conhecimento ele protege. A falta de conhecimento é perigosa, porque nós somos manipulados. Então, nós precisamos conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Não é em qualquer canto que a gente encontra a verdade. Não é com qualquer pessoa que a gente encontra a verdade. Nós não temos a verdade assim tão disponível, né? Se a gente não observar, se a gente não pensar, se a gente não trabalhar uma educação que nos estimule o livre pensamento, ter liberdade para pensar. Isso é fundamental para sair da ignorância. Eu não posso ficar presa à letra, porque fulano disse isso, então é verdade. Não, eu tenho que ter liberdade para pensar. E eu tenho que ter acesso. Então, acesso aos livros, às leituras. Não podem ler por mim, não podem estudar por mim. Eu preciso ter contato com as obras, com os autores, com o conhecimento, pesquisar, não ficar com uma informação. A Chimamanda, ela fala muito isso no perigo, ela tem um livro, O Perigo do Pensamento Único. E nesse filme ela fala isso, o quanto que é perigoso as pessoas só verem uma coisa só, olharem para ela e verem ela de uma forma só. E ela tem várias formas, múltiplas formas. Ela pode ser qualquer coisa, né? Então, o que ela é? E ela se define, elas sabem quem ela é. Só que as pessoas não aceitam que ela é porque elas sentem medo. Então, no filme acontece isso. Eu não vou dar spoiler, né? Mas assim, todo o enredo se dá a partir do medo, da ignorância que as pessoas têm. E aí, para lidar com a ignorância, elas atacam ou elas fogem. Ou tem o congelamento. O congelamento é a gente ficar no estado de paralisação. E eu que trabalho com as questões da violência contra a criança, é comum que a criança, quando ela sofre uma violência, seja psicológica, seja física, seja sexual, ela congele.
Por quê? Porque ela entra num estado de confusão. A pessoa que está punindo, violentando, é a mesma pessoa que deveria estar protegendo. Então gera uma ambiguidade, é uma figura de proteção, mas também de temor. Então nós temos, quanto pais e mães, cuidadores, educadores, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque se eu que sou a cuidadora, se eu que sou a referência de amor, de fortaleza, moderação, ele fala, é equilíbrio. Se eu não tenho equilíbrio, não tenho a moderação, o que acontece? Eu posso agredir, dar palmada. Palmada ainda é considerada uma forma de disciplina no nosso país e nos outros também. Só que palmada é violência. Nós temos uma lei no Brasil que ela considera crime, né? Mas não considera a palmada, mas o espancamento, como, né, havendo uma gradação. Não, bater pouquinho pode, mas bater muito não pode. Se a gente entender que a palmada, pouquinho ou muito, ela, no cérebro do bebê, no cérebro da criança que está em desenvolvimento, tem o mesmo efeito, o mesmo prejuízo, porque vai desencadear todas essas reações de medo. E toda vez que eu me sentir ameaçada, seja tomar um tapinha, seja tomar ser espancada e ser brutalmente violentada, não é só a marca no corpo. Tem um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel van der Kolk. Ele fala, o corpo nós vamos manifestar as marcas que são psíquicas, de traumas, que às vezes não precisa nem da palmada, basta a ameaça, porque a ameaça nos coloca num estado de medo. Então nós estamos falando, Deus não nos deu o espírito de medo. Então nós estamos vivendo com medo. Por quê? O que está acontecendo? Que nós vivemos num estado de medo. Porque nós vivemos num estado de inconsciência, de ignorância, de pensamentos automáticos, de hábitos, e hábitos que são prejudiciais à minha vida e à vida do próximo se chama vício. Então vamos lá. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade sem o esforço do próprio burilamento. Então, ele chama a atenção que nós, muitas vezes, abandonamos, não temos o esforço da nossa evolução. O que eu falei agora? Da nossa ignorância, o perigo da ignorância, da falta de conhecimento, mas nós permanecemos na ignorância, permanecemos inconscientes, permanecemos repetindo hábitos porque não fazemos o esforço do burilamento. O operário nessas circunstâncias ganha as vantagens materiais, contudo, na intimidade permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas, por dentro, estacamos na sombra da ignorância. Ou seja, desse parágrafo todo, ele resume a ideia de que eu trouxe. A ignorância, ela é a promotora do medo, porque nós não sabemos, não conhecemos e diante disso nós reagimos de formas muito inadequadas, muitas vezes, porque podemos ser agressivos, ou então fugimos ao burilamento, não nos esforçamos para estudar, para conhecer, né?
É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. E aqui, quando eu falei que o corpo guarda as marcas, porque nós vamos criar um processo de adoecimento. Não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo. Então, o medo, ele tem uma função. Se nós continuarmos agindo pelo medo, se nós alimentarmos o medo na nossa vida, as forças do medo serão destruidoras. Destruidoras da nossa saúde física e mental. Capazes de operar a ruína dos melhores impulsos. Por quê? Porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra com a luz do coração e a paz da consciência. Esse capítulo aqui é sensacional. A gente precisa entender o medo na nossa vida, porque ele tomou uma dimensão tão grande, ele se fortaleceu, que ele está nos adoecendo individual e coletivamente. A sociedade está doente, está adoecida. Por que se fala de um século em que se vive ansiedade e depressão? A sociedade adoecida por conta do medo, da insegurança. É a falta desse exercício do burilamento interior, dos recursos, de usar os recursos que Deus nos deu, de fortaleza. Nós temos que ter a coragem de fazer o que é bom, de agir com amor. Então, a coragem é para agir com amor e moderação. E não viver os prazeres terrenos como se aqui fosse nossa primeira e única vida. Né? Eu tenho que viver aqui tudo que eu posso, curtir o máximo. Essa ideia do prazer não traz paz de consciência. Aumenta o medo de perder, o medo da morte, aumenta muito mais. A gente se apega ao dinheiro. O que eu vou fazer? Preciso de dinheiro? Preciso disso? Preciso daquilo? Preciso dos bens materiais, porque eu preciso ter o quê? Segurança. Mas essa segurança não se obtém com os bens materiais. A gente só obtém essa segurança com base no conhecimento e no amor, que é o que a doutrina espírita fala, o equilíbrio, com moderação. É ter a sabedoria e o amor, com duas asas que vão fortalecer o nosso voo na terra e além da terra. Eu desejo a todos muita paz, eu desejo a todos o entendimento, eu desejo a todos Jesus no coração. Uma ótima semana e a gente se vê no próximo encontro.